A Bíblia vai falar que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Ele falou: entra para o barco e vai para outra banda adiante. E aí que Jesus ele ia para o monte orar. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos entraram no barco e Jesus ele foi para o monte orar. E o interessante disso é que as horas que Jesus ficou orando no monte foi se passando e o barco já estava no meio do mar. E já era a quarta vigília da noite quando Jesus começa a andar sobre as águas para ir ter de encontro os discípulos que estavam no meio do mar, dentro do barco. A Bíblia vai dizer que imediatamente quando Pedro dá por entender e enxerga aquele homem andando por cima das águas, Pedro fala e juntamente os outros discípulos eles também falam: é um fantasma. Ficaram com medo. E Jesus, a Bíblia vai falar que Jesus ele fala para eles: não temas, sou eu, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro fala: mestre, se é o Senhor, diga que eu ande contigo sobre as águas. Ou seja, que eu vá de encontro ao Senhor sobre as águas. A Bíblia vai falar que Jesus fala para ele: vem, Pedro. Pedro sai do barco, começa a dar os seus primeiros passos. Enquanto Pedro estava com os olhos fitados no mestre, ele continuava andando normalmente. Mas a Bíblia vai dizer que as ondas estavam muito fortes e o vento soprava muito forte. E Pedro começou a olhar para os ventos, começou a olhar para as ondas e começou a afundar. Imediatamente Pedro gritou: mestre, me salva! Jesus vai até Pedro, estende a mão, segura Pedro e os dois caminham junto para dentro do barco. Os discípulos que estavam dentro do barco ficaram maravilhados e falaram: oh, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. A Bíblia vai falar que Jesus repreende a Pedro porque ele teve pouca fé. Ou seja, Pedro olhou para as adversidades ao seu redor. Enquanto Pedro estava olhando para Cristo, Pedro continuava a caminhar. Quando Pedro parou de olhar para Cristo, Pedro afundou. Enquanto você estiver olhando para o seu Deus, para seu mestre, você vai caminhar. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai dar os primeiros passos. A ordem de Deus é para marchar e não para recuar.